Olá, muito bem-vindo à nossa próxima aula. Nessa aula aqui a gente vai falar do processo de autoscaling do Autonomous Database, né? Antes que você se pergunte aí, o que é o autoscaling? Autoscaling nada mais é do que a capacidade de você escalar recursos computacionais, você aumentar ou diminuir a quantidade de recursos computacionais, CPU, memória, disco, é a capacidade de você fazer isso de maneira automática. E não é porque isso é feito automático, você também não pode fazer manual, né? Vamos seguir na aula aqui que você vai entender direitinho. Então, falando de nuvem de um modo geral, né? Eu ia até falar assim, olha, falando do Autonomous Database, mas não, vamos imaginar serviço de computação em nuvem de um modo geral. O que acontece? Você paga pelo que você consome. Então, se você tiver um computador lá com 10 CPUs, ele não vai te custar a mesma coisa do que um computador que tenha 30 CPUs. A mesma coisa, por exemplo, para disco. Olha, eu tenho um banco de dados lá que tem 100 gigas, ele vai ter um preço. Se eu tiver um banco de dados que tem 10 teras, é outro preço. Só que também eu não posso, por exemplo, hoje meu banco de dados é pequeno, mas eu já vou alocar um monte de recurso imaginando que ele vai ficar grande. Você vai perder dinheiro, né? Então, o que você precisa fazer? Começar com uma infraestrutura mais enxuta e, à medida que for necessário, você vai crescendo. Esse é o objetivo, né? Só que tem coisas que você vai crescer conforme for necessário e vai ficar. Por exemplo, disco. Imagina o seguinte: seu banco de dados vai crescendo, ele vai precisando de disco. Então, a tendência do disco é sempre crescer, crescer e crescer. Mas, por exemplo, o CPU. CPU nem sempre. Imagina que você tem lá 5 eCPUs contratadas. E aí funciona muito bem para sua aplicação. Mas tem momentos do dia em que ela tem um pico de processamento, onde há um grande volume de acesso, o que acontece? Essas 5 CPUs elas não são suficientes. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter problema de lentidão. Poxa, mas se eu aumentar a CPU, vai resolver o problema, vai. Só que aí você fala assim, poxa, eu não quero contratar mais CPU por um tempo, por um longo período, porque vai ter momento em que não vai ser necessário. Eu sei que na maior parte do tempo essas 5 que eu tenho resolve. Pensando nisso, você tem esse processo de escalabilidade. Então você pode falar o seguinte, ó, eu sei que o meu pico de processamento é das 15 às 18. Então, nesse período, você vai lá, sobe sua quantidade de CPU. Depois que passou esse tempo, o processamento ficou mais tranquilo, você diminui o volume de CPU. Então você tem essa capacidade que nós chamamos de elasticidade, né? Como um elástico, você pode esticar ele e depois soltar para que ele volte a se contrair. É o mesmo conceito. E falando do Autonomous Database, ele não é diferente. Você pode fazer um processo de escalar eCPUs e também você pode fazer um processo de escalar disco, né? À medida que seu banco vai precisando de mais discos, você pode ir incrementando e não tem problema nenhum, né? E você pode fazer isso, como eu falei, tanto de maneira automática, você vai deixar configurado lá, a gente vai ver aqui, ou você pode também, por si próprio, entrar lá no console e executar essa operação, né? Como que vai funcionar? Aqui, esse slide você pode considerar como se fosse um manual, um guia para você fazer isso aí. Basicamente é o seguinte, eu tenho um banco de dados que está funcionando lá. Preciso fazer o processo de scaling, óbvio. Passo número 1 é chegar nesse banco de dados lá pelo console da OCI. Imagina que o seu banco de dados lá está com 2 CPUs e 1 TB de disco, né? É o status dele atual. Aí você fala assim, poxa, eu preciso aumentar porque eu estou vendo que a quantidade de CPUs aqui está ruim. A aplicação está tomando lentidão, a performance não está legal. Então você vai lá na aba More Actions e vai clicar ali em gerenciar a alocação de recursos. Quando aparecer a tela seguinte, o que vai acontecer? Vai mostrar lá a quantidade de CPU, a quantidade de disco que você tem, e ali você vai poder ou aumentar ou diminuir. Você vai colocar lá como você deseja e clicar no botão aplicar. Assim que você clica nesse botão aplicar, tá valendo. Por alguns segundos você vai perceber que vai ficar com o status ali de Scaling Progress, mas logo depois fica como disponível. Quando está como disponível, significa que aquela quantidade de recursos que você alocou já está valendo, né? O Scaling Progress não quer dizer que o seu banco está indisponível. O que está em progresso é o processo de aumento de recursos, mas o seu banco de dados continua funcionando.
Então, ilustrando um pouquinho do que a gente falou no slide anterior, você vai achar seu banco lá dentro do OCI, e aí você vai vir aqui, ó, More Actions, e vai clicar aqui, ó, Manage Resource Allocation. Vamos dar uma ampliadinha aqui, ó. Você vai clicar aqui, Manage Resource Allocation, né? E quando você clicar aqui, vai abrir a tela seguinte, que é essa aqui. Então, por exemplo, ó, ele está com 3 ECPUs. Eu poderia ou diminuir ou aumentar, né? Aí ia depender do caso. Mas repara que ele está com Compute Outscaling habilitado. Isso aqui quer dizer o quê? Que ele já aumenta sozinho quando ele sente necessidade. Ele aumenta em até 3 vezes. Considerando o que tem aqui na tela, por exemplo, está o número 3 de eCPUs. Então, 3 vezes 3, 9. Ele pode bater até 9 eCPUs à medida que ele for sentindo que o processamento está aumentando. Quando bater 9, aí ele não sobe mais porque é o limite, né? São 3 vezes a quantidade de eCPUs. Você pode deixar assim, com o scaling automático habilitado, ou se você quiser, você poderia clicar nesse botãozinho aqui, deixar ele inativo, e a partir do momento que ele tivesse inativo, ele ficaria com a quantidade de CPU estática. Aqui você tem a quantidade de storage, né? Então, ó, tá com 1 tera, você pode diminuir ou aumentar, e também pode colocar aqui para que ele faça esse processo de scaling automático do storage, né? É opcional, tanto um quanto o outro. Aí vai depender de cada empresa, de cada cenário. Aqui não tem certo nem tem errado. Cada um gerencia da maneira que melhor lhe convém. Mas enfim, depois que você arrumou tudo isso aqui, o que você pode fazer? Você vai vir aqui e clicar no botão Apply. Quando você clicar no botão Apply, vai aparecer aquele status lá de Scaling Progress e vai fazer o processo de atualização lá de incremento dos recursos. Então, logo ele acabar, você já está com a quantidade de recursos que você definiu, ou para mais ou para menos, habilitada, e o seu ambiente vai estar funcionando normalmente, né? É muito simples, é muito prático. Você percebeu que essa aula ela nem durou muito tempo, né? É um processo bem simples de explicar, eu acredito também que é bem simples de entender, e na prática isso aqui ele ajuda muito, né? Embora seja algo muito simples, muito rápido, mas na prática, no seu dia a dia, você vai ver que isso aqui é algo que ajuda bastante, certo? Para você pegar o PDF dessa aula, tem um link aqui embaixo. Clica aí e eu vejo você na próxima aula. Até lá!